multiplicar liderança. Mas nós vamos começar mostrando para você um princípio espiritual. Um princípio que para nós é chave. É chave para conquistarmos a nossa geração, é chave para praticarmos o slogan, né, da nossa igreja, que cada crente é um ministro. É apenas uma questão de coerência bíblica. É o fato de que cada crente é um líder. Não é que ele foi chamado para liderar, não é que ele recebeu o dom de liderar. Eu quero compartilhar com você na palavra de Deus que cada crente é um líder. Porque Deus já nos criou dessa forma. Essa é a nossa constituição, é a maneira como nós somos. Então, poderíamos dizer que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. E, na verdade, cada ministro deve se tornar um líder. Não é? Nós já somos, mas também devemos vir a ser. É esse entendimento que eu quero compartilhar com os irmãos, esse princípio agora. E quero começar lendo com você lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, que diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Diga, nós fomos criados para sujeitar e para dominar. Então, quando o Senhor nos criou, quando Deus nos fez, Ele já nos fez com uma constituição, com um propósito. O propósito da criação do homem foi para que ele tivesse domínio sobre a terra. Foi para que ele governasse. Em outras palavras, o homem foi criado para ser líder na terra, para encabeçar a criação de Deus. Por isso posso dizer para você o seguinte: o destino de todo homem é liderança. E querendo ou não, todos nós lideramos. Você vai dizer, pastor, mas isso é diferente do que eu tenho aprendido. Eu já ouvi tantas vezes que no corpo cada um tem uma função. Então, deve ter também aquele que tem a função de líder. E certamente não sou eu, alguém vai dizer. Mas você sabe, no corpo, cada um tem uma função. Mas dentro da sua função, ele é líder. Entende o que eu estou dizendo? Quando se trata de ver, o olho é líder. Quando se trata de ouvir, o ouvido é líder. Quando se trata de falar, a boca é líder. Não é uma questão de a boca dizer, não, eu vou me omitir da minha posição, porque eu não tenho o dom de liderança. Não é assim que funciona. Dentro da função que o Senhor nos dá, essa função só pode ser exercida com liderança. Porque qualquer propósito só pode ser alcançado se houver liderança. Liderança é a chave de tudo. Liderança é a chave para alcançarmos qualquer coisa. A história do mover de Deus é a história de líderes. Se você observar o mover de Deus na história, desde lá do Velho Testamento até os dias de hoje, você vai ver que a história do mover de Deus não é uma história de multidões fazendo coisas aleatoriamente dispersas, não. A história do mover de Deus é a história de líderes que foram levantados, líderes que foram separados. Então o trabalho de Deus é encontrar tais líderes que se disponham, porque na verdade todo homem foi criado para essa liderança. Foi feita uma experiência uma vez, muito interessante, para se perceber essa liderança que é inata a todo ser humano. Então, cientistas de uma universidade pegaram um grupo de pessoas, 5 pessoas, e colocaram num barco. E colocaram essas pessoas no barco no meio de um lago. Eles ficaram lá observando essas 5 pessoas. Então, elas estavam lá no barco, não tinham remo, e a tarefa delas era chegar na margem. Mas eles não disseram quem era o líder, eles não definiram funções. Eram 5 pessoas no barco com a missão de chegar na margem sem um remo. E aí, o que aconteceu? A princípio, eles começaram então, cada um com a mão, tentando, servindo de remo, tentando levar o barco para a margem. Mas eles começaram a perceber que estavam se esforçando muito e o barco estava girando, porque cada um remando ao mesmo tempo, o barco estava só dando voltas, não tinha uma direção. Até que um deles
se posicionou e falou, assim não vamos conseguir fazer nada, vamos nos organizar. E os outros 4, então, resolveram aceitar a liderança dele. Ele organizou como cada um deveria usar as mãos para remar e chegaram à margem. Quando chegou na margem, então, lá os cientistas, né, que estavam observando, tiraram aquela pessoa que havia liderado, ou seja, havia sido constituída como líder. Deixou 4 e colocou os 4 de volta lá, com a mesma missão de chegar na margem. Dessa vez eles já tinham mais experiência, rapidamente escolheram um dos 4 para liderar. Então um daqueles 4 novamente se posicionou e chegaram à margem. Quando chegou na margem, eles tiraram aquele que havia liderado. Pegou os outros 3, colocou no barco, colocou de volta, repetiu todo o processo. Eles perceberam o seguinte, para cada vez que eles tiravam um líder, um outro se levantava, do mesmo grupo. Porque a ideia comum é o seguinte, tem lá um grupo de 5 no barco, aquele que se levantou é o líder, os demais não são. É o equívoco. Todos são líderes, mas teve um que se posicionou na função naquele momento. Naquela circunstância, ele foi constituído. É uma liderança situacional nesse caso, não é verdade? Então, uma vez que esse líder é removido, o grupo vai se reorganizar e um novo líder vai ser constituído. Sabe por quê? Porque tem muita coisa envolvida aqui. Nenhuma atividade pode ser alcançada sem que haja uma liderança para dar rumo, para dar direção, para definir parâmetros, né? Não, nada acontece. Aí alguém poderia pensar, os outros não eram. Todos eram. Só estavam esperando a ocasião para liderar. As pessoas são assim. Só estão esperando a ocasião para liderar. A ocasião que lhe é própria. Isso por quê? Porque o homem foi criado para ser um líder. Uma vez que Deus criou o homem para dominar, para sujeitar, para ser um líder, Deus também deu ao homem capacidade para isso. Deus deu ao homem habilidades para isso. Então o homem possui as ferramentas necessárias para exercer essa liderança. Então, vamos mudar esse conceito de que nem todos podem liderar. Vamos mudar esse conceito. Vamos começar a mudar a nossa mente dentro da igreja. Não, nem todos podem liderar. Vamos começar agora a ser firmes nesse pensamento. Todo ser humano, não estou falando aqui de homem ou de mulher, não. Todo ser humano foi criado para liderar. Diga ao seu vizinho, fala, você foi criado para ser um líder. Porque você sabe. Então, se você analisa a palavra de Deus, a palavra domínio significa autoridade, controle, governo. É isso que significa poder, senhorio. Então, todas essas palavras traduzem um encabeçamento, traduzem liderança. Essa ordem para encabeçar, ou seja, para dominar e sujeitar, não foi dada só à pessoa de Adão. Não foi dada só para um homem. Essa ordem foi dada em Adão para toda a espécie humana. Porque toda a espécie humana estava ali nos lombos de Adão naquele momento. E quando Adão recebeu a ordem, todos nós recebemos a mesma ordem. Todo homem, portanto, ele tem esse anseio por liderança. Isso significa, irmãos, que nós podemos ampliar o nosso conceito e as nossas ambições espirituais. Então, já não precisamos mais dizer que queremos uma igreja de ministros. Podemos dizer que nós queremos uma igreja de líderes. Nós podemos dizer isso. Se cada um entender, se cada um aceitar o desafio, então nós podemos ter uma igreja de líder. Então, vamos mudar a nossa mentalidade. Porque liderança é uma questão de mentalidade. Vamos estar mudando a mentalidade. O verdadeiro espírito de liderança não é uma questão de você aprender um método, de você aprender uma técnica. O verdadeiro espírito de liderança é uma questão de mentalidade, de atitude. De atitude. Então, tem uma ilustração que eu sempre gosto de usar. Essa ilustração, na verdade, é uma história, uma parábola, que é contada num livro. Um escritor, se não me engano, Jack London, o nome dele, que escreveu um livro contando a história do relacionamento de um homem com um lobo que foi domesticado. Sabe, o cão e o lobo, eles têm a mesma natureza. O cão e o lobo, eles são tão próximos que na verdade, se você pegar
uma loba e cruzar com um cachorro, eles vão procriar. Eles vão gerar. Por quê? Porque de fato constitui quase uma mesma espécie. São caninos. Mas há uma diferença enorme entre eles. Mas a história é o seguinte. História simples. Que lá no norte do Canadá, naquela região fria, um homem, você sabe lá, eles precisam daqueles cães para poder puxar aqueles trenós no tempo do frio, que dura 6 meses de neve por ano. Então, é um meio de transporte muito útil e importante para eles. Um dia, ele andando com esse trenó, ele achou um filhote de lobo, abandonado, sozinho. Ele então, com dó, ele fez o quê? Ele pegou o filhote de lobo e levou para uma cadela criar. E aquele filhote de lobo, então, foi criado lá na matilha de cães que ele tinha. Que eram muitos cães que ele tinha para puxar o trenó. E foi amamentado por uma cadela e assim por diante. Mas ele era um lobo, mas foi criado como cão. E então no livro, é um romance, uma novela, então tudo é muito feito de maneira romantizada. Então, ele falando do conflito que esse lobo criado como cão sentia. Porque ele tinha uma atração pela selva. Os outros cães gostavam de estar ali no canil, mas ele sempre estava inquieto, não é? Observando e querendo, tendo uma atração. Os outros cães estavam sempre abanando o rabo quando viam um homem. Mas você sabe, lobos não abanam o rabo. Essa é uma diferença entre cão e lobo, talvez você não sabe. Lobos são incapazes de abanar o rabo. Não fazem isso para um homem. Ele não fazia. Ele era diferente dos outros. E aí o livro fala, né, desse clamor que havia nele. Então, quando à noite ele ouvia os outros lobos uivando, ele se sentia atraído. Até que ele descobriu que ele também uivava. Ele começou a uivar no canil. Isso é tudo a história contando. Até que um dia apareceu uma matilha lá de lobos. E apareceu lá no lugar onde o cara morava. E ele viu os outros lobos. E aí ele se sentiu no conflito. Eu vou com eles ou eu fico? Aí no livro eles falam, né? Essa é a ilustração da história. Se eu for, eu não vou ter comida pronta, eu não vou ter proteção garantida. Se eu for, vou ter que caçar por conta própria, defender minha posição, meu território, vai ser eu por mim mesmo. Mas aí conta no livro que no final o clamor pela selva é mais forte e ele vai embora. Ele desiste de ser um cão. Aí você fala, o que isso tem a ver conosco? Eu não quero que você pense no lobo agora como sendo um símbolo ruim, porque na Bíblia o lobo é sempre um símbolo, né, contra a ovelha. Mas pensa agora numa coisa que todos nós somos. Cães ou lobos. Tendo sido criado para governar e liderar, o homem, como aquele lobo, tem sempre dentro de si esse clamor. O clamor por aquela selva. Mas o que leva alguns lobos a viverem como cães domesticados? O que leva alguns lobos a se contentarem com a vida de cão? Porque você sabe, o cachorro, na verdade, antigamente era um lobo que foi domesticado. O que leva? Nós sabemos que o que leva um cão a continuar ali é o conforto, é a comodidade de receber tudo na mão, de não ter que caçar. Na verdade, é a pressão. Porque há uma pressão na vida do lobo. Será que amanhã eu vou ter que comer? O que comer? Será que não vai faltar? Então, há uma pressão. E como as pessoas não fogem da pressão, muitos de nós somos condicionados a pensar que a vida boa e a vida abundante é aquela vida que não tem pressão nenhuma. Então nós nos contentamos em viver como liderados, em ter alguém que nos entregue tudo sempre à mão, que não tenhamos que produzir nada, não tenhamos que ir à luta por causa de nada. Isso é que nos leva a acomodar, é a pressão. Pastor, mas qual que é o problema? É uma escolha. Mas qual que é o problema do lobo que vive como cão? É só um. Ele não está sendo o que foi criado para ser. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele não está cumprindo o potencial, o chamado para o que ele foi desenhado por Deus, designado por Deus. É por isso que às vezes dentro de você há um desejo por realizar coisas grandes. Já observou?
todo ser humano tem esse anseio por realizar coisas grandes. Pouca gente tem coragem de tentar realizar. Mas todo mundo tem a fantasia e o sonho, tem ou não tem? Todo mundo se imagina fazendo grandes coisas. Todo mundo se imagina sendo um grande herói. Todo mundo na sua fantasia pensa de si mesmo como sendo um grande um grande homem ou uma grande mulher. É fato ou não é? Falando no nosso contexto aqui de igreja. Qual que é o crente novo convertido que nunca sonhou pregando para multidões? Qual? Todo mundo sonha com isso. É fato ou não é? Quem já sonhou com isso honestamente? Todos nós. Todos nós. Por que está dentro de você? Será que é porque tem um ego dentro de você? Você é arrogante, presunçoso, você é uma pessoa que quer aparecer? Não é não. É que Deus plantou em você um anseio para realizar coisas. Realizar coisas grandes. Entende? Para ser instrumento, para uma obra que realmente seja relevante. Todo mundo sonha com isso. Só que, desde pequeno, você é reprimido, domesticado nisso, dizendo isso não é para você. Você está querendo coisas grandes demais para você. Você está pensando além do que deve. Não é assim que funciona. Você tem que ser humilde. É um conceito equivocado de humildade. Humildade é assumir aquilo para o que fomos criados. Não é verdade? Isso de você rejeitar o propósito para o que você foi gerado por Deus, não é humildade. Isso, na verdade, é negligência, incredulidade, talvez comodidade, menos humildade. Então, por que há isso dentro de nós? Porque Deus colocou dentro de você esse espírito, como aquele lobo que tinha um clamor pela selva. Deus colocou em você esse espírito que clama por realizar. Mas a maioria de nós tem medo da pressão, tem medo do risco. E se não dá certo? E se eu não dou conta? E se eu fracasso? Então é mais cômodo que outros façam. Não, eu vou apoiar você para fazer, mas eu mesmo não vou. Não, eu vou dar suporte para você, mas eu mesmo não quero realizar. Porque é mais cômodo, é mais fácil. E aí nos tornamos apenas cães domesticados, quando fomos criados para ser lobos. Entenda a minha ilustração, tá bom? Lobo aqui no bom sentido. Poderia falar uma outra ilustração, não é? Mas é complicado quando você fala de coisas que são de naturezas distintas. A vantagem do cão e o lobo é porque eles são muito semelhantes. Eles são iguais. Eles só mudam na atitude, na postura. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por que tem pessoas que fogem? Por que dentro da igreja, às vezes há tanta dificuldade para nós convencermos os irmãos de que eles são líderes, de que eles podem estar à frente de uma célula, que eles podem ser discipuladores, que eles podem ser multiplicadores. Por que às vezes há tanta dificuldade em nós? Eu atribuo isso aos mitos, os falsos mitos a respeito de liderança. Eles afetam a nossa mentalidade e bloqueiam esse espírito de liderança dentro de nós. Que mitos são esses? Então, lembra disso. Você nasceu para liderar, mas ainda tem que tornar-se um líder. Entendeu o que eu estou dizendo? É a mesma coisa quando você fala para uma criança. Você nasceu para ser um homem, mas ainda tem que crescer. Então eu posso chegar para um garoto de 10 anos e dizer para ele, você nasceu destinado a ser um homem, mas ainda não é. Por enquanto você só é masculino, mas você ainda não é homem, como Deus planejou que você fosse. Então a mesma coisa acontece com a liderança. Todos nós fomos criados, destinados a liderar, mas ainda temos que nos tornar líder. Ou seja, Deus já colocou dentro de você o espírito de liderança. Deus já colocou dentro de você a habilidade para liderar. O que é necessário agora? É necessário que esse potencial de Deus seja despertado e seja também aprimorado. Mas existem resistências para impedir que esse potencial seja despertado. São os mitos. Quais são esses mitos? Vou enumerar pelo menos 5 deles. São os mitos mais comuns que bloqueiam as pessoas. Primeiro, o mito de que líderes nascem líderes e não são feitos. Essa é uma ideia comum. Como eu acabei de falar agora. Você nasceu líder, mas tem que se tornar líder. Mas na cabeça de alguns, já nasce assim. Você não se torna. Desde pequeno você já é líder. Então, eles argumentam que vai ser sempre assim. Você vai estar lá no jardim de infância, vendo aquele monte de criança, vai ter uma que vai liderar, porque é assim.
Já nasceu assim. Aí ele fala, eu não nasci assim. Contrariando aquilo que a palavra de Deus mesmo diz. Segundo, o mito de que a liderança é a vontade de Deus apenas para alguns. Isso é um mito também, baseado às vezes em uma interpretação limitada e equivocada da palavra de Deus. Então as pessoas dizem, não, no corpo de Cristo cada um tem sua função. E alguns são líderes. Isso é uma função no corpo, mas é um equívoco. Cada função é função de liderança. Só você lembrar disso. Cada função do corpo é função de liderança. Em cada área, cada membro lidera dentro da função para o que ele foi designado. Terceiro mito, o mito de que o líder é aquele mais carismático. Então, não, pastor, líder para mim é aquela pessoa assim, que chega, a presença dela é arrebatadora. Já viram pessoas assim? Principalmente políticos, esses líderes empresariais, eles são tão carismáticos que chegam a sufocar a gente. Você se sente constrangido com eles. Eu tenho encontrado eventualmente políticos que eles te abafam. Eles chegam com um jeito, aquela postura, aquele sorriso, aquela conversa, ele te envolve, e você não consegue discordar, não consegue falar, você se sente meio envolvido pelo carisma do sujeito. É sensacional quem tem isso, ótimo para ele. Mas quem disse que só esses podem liderar? Isso é mentira. Isso é um equívoco maligno. Essa história de que só os carismáticos, só aquelas pessoas dotadas dessa personalidade atraente, fascinante é que podem liderar. Isso é um equívoco maligno. Outro mito. O mito é de que o líder é aquele com um temperamento mais autoritário. Não, esse é o líder. Eu não tenho esse temperamento de líder. Mas qual que é o temperamento de líder? O temperamento de líder é do mandão? O mandão nem sempre é o líder. O mandão às vezes é só o preguiçoso que não quer fazer e manda outro. Quem é o líder? É aquele temperamental, áspero, às vezes sem educação, bruto? Esse é o líder? Pois Jesus não era assim. E ele foi colocado como cabeça. Então isso também é outro equívoco. Não é o seu temperamento que define a liderança. Tá certo? Não é o seu temperamento. Podemos ter líder de todo temperamento. Então tem líder expansivo, líder que não é expansivo, líder brincalhão extrovertido e líder sério. Sério no sentido de não ser brincalhão. Então, você pode ter dos dois jeitos. Esse é um mito. E o último mito é aquela ideia de que liderança também é resultado de um treinamento super especial. Então, o fulano é líder porque ele estudou na Universidade de Harvard, Princeton, ele estudou em Columbia, Ou então ele veio da Inglaterra, ele estudou em Oxford. Então, aí ele é um grande líder, porque lá esse pessoal, eles sabem coisa que ninguém mais sabe. Então eles ensinam seus alunos, e esses alunos se tornam então os líderes do mundo. Aí você fala, eu não tenho esse privilégio, nasci aqui no interior do Brasil, chapadão de Goiás, eu não vou ser líder nunca. Mito, isso é mentira maligna. Liderança não é resultado de um super treinamento. Bom, felizes são aqueles que são bem treinados, serão mais eficientes, com certeza, mas não serão mais líderes. Então não confunda eficiência com liderança. Você pode ter duas pessoas, eles são líderes, os dois, um eficiente e o outro não é tão eficiente, mas ambos são líderes. Portanto, não confunda liderança com eficiência. Às vezes a eficiência é fruto de um bom treinamento, mas liderança não. Liderança é o seu projeto. Você foi projetado para isso, é o desenho que Deus nos fez, a cada um de nós como seres humanos. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então eu estou te lançando fundamentos agora. Então nós estamos falando de liderança no CTL. E aí você está assistindo essas aulas, você está participando do curso, e às vezes o diabo está te convencendo, falando, mas curso de treinamento de líderes, mas eu não sou líder. Então vamos começar a mudar essa ideia. Vamos começar a mudar esse conceito. Vamos começar a mudar a mente a partir de agora. Você é líder. Você ainda não foi treinado. Você ainda não se tornou o que é para você ser. Tá certo? Mas você já é um líder. Você é alguém que já foi separado por Deus. Você é alguém que foi programado por Deus. No dia em que Deus deu a ordem para dominar e sujeitar, você estava lá, você recebeu essa ordem também. Portanto, você vai liderar. Não tem como você não encabeçar.
Na próxima aula eu quero mostrar para você isso. Não tem como você não encabeçar. É inevitável que o crente lidere. Até porque é promessa de Deus aos obedientes. Deuteronômio 28 diz que se você for fiel e você obedecer a palavra de Deus, Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. É inevitável ser colocado por cabeça, porque isso aí é até promessa de Deus. E Deus só promete aquilo que é bênção. Liderança não é algum tipo de castigo para alguns. Não. Basta apenas que você mude a sua mentalidade. Vamos remover esses bloqueios. Amém, irmãos? Vamos remover esses bloqueios. Vamos nos posicionar na maneira como o Senhor quer que nós nos posicionemos, nos dispondo. Tá? Agora eu sei que você deve estar pensando, eu preciso então de entender esses princípios de liderança aí que o mundo ensina. Eu sei que hoje na igreja nós gostamos muito de ler os livros de liderança que são escritos pensando, no empresário, pensando no executivo. E na nossa cabeça nós pensamos que o modelo de liderança é aquele executivo. Muitos pastores têm assumido essa ideia equivocada de que ele agora é um executivo. Então ele passa a ter a mentalidade do executivo. Mas há uma grande diferença entre o líder que Deus levanta e o líder lá fora. Por isso os princípios também vão ser muito maiores. Nós vamos aproveitar o que eles fazem lá fora, mas nós vamos muito além do que eles vão. Sabe por quê? Você vê aí o Jack Welch, grande líder, considerado um dos maiores líderes do século empresarial. Pelo que o Jack Welch seria capaz de morrer? Qual é a causa da vida dele? Será que ele morreria pela GE, que era a empresa onde ele trabalhava? Não. Mas sabe qual que é a grande diferença entre esse grande líder e Paulo? É que Paulo não ganhou um centavo com o que ele fez, mas ele morreu pela causa que ele liderava. Essa é a diferença entre o líder na igreja e o líder lá fora. Nós aqui estamos dispostos a morrer por aquilo pelo que fomos chamados. Os lá de fora não. Os lá de fora não. Ninguém morre pela sua empresa. Ninguém morre pelo seu chefe. Você pode ter certeza. Ele pode morrer do coração de raiva do chefe, mas de amor ele não vai morrer. Agora, nós não. Nós podemos entregar nossa vida e nos dispor para desgastar em favor dessa visão do reino de Deus. Totalmente diferente. E aí, o preço da liderança se torna até irrelevante. Por quê? Para aquele que está disposto a morrer, as outras coisas se tornam fichinha, irmãos. Se você é alguém que está disposto a morrer por causa do evangelho, você já não vai achar que é grande coisa alguém mandar você liderar uma célula. Você está disposto a morrer por causa do evangelho? Você não vai achar que é grande coisa ter que se desgastar numa vigília, num jejum, para que a obra de Deus prospere. Aqueles primeiros cristãos estavam dispostos a serem devorados por leões nos coliseus do Império Romano. Você vê, quem está disposto a enfrentar leões, a ser cerrado no meio, como diz Hebreus 11, a ser deixado de lado, esquecido, abandonado, quem está disposto a esse nível de renúncia? O que pode ser um preço caro demais? O que pode ser uma exigência alta demais? O que pode ser? Nada. Nada. Então, nós estamos aqui entrando e vamos entrar na próxima aula mais fundo e vamos compreender por que cada um de nós somos líderes. E, na verdade, eu vou te explicar na próxima aula que é inevitável que o homem de Deus se torne líder. É inevitável. Se você de fato é um homem, uma mulher de Deus, se você não for líder, então tem algo muito errado na sua vida. Porque aquele que expressa Deus, inevitavelmente é seguido pelos demais. Amém, irmãos? Vamos avançar. Eu ia emendar, mas resolvi dar a pausa. Acho melhor para quem vai assistir. Vamos continuar. Melhor para quem vai assistir. Vamos continuar. Melhor para quem vai assistir. Vamos continuar. Melhor para quem vai assistir. Vamos continuar.